morreu na cruz para que nós fôssemos salvos, mas que não ficou morto, ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Fez aquela promessa: olha, eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, estarem nós também. Você crê nisso? Glória a Deus. Alguém vai agradecer esse Deus grande, esse Deus tremendo. Eu quero convidar você a orar comigo nessa noite. Não me deixe orando sozinho, não. A salvação tem alegrado, toca voz em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei, todo tempo te adorarei, todo tempo te louvarei, todo tempo te adorarei. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Oh Deus!
Glória a Deus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Maravilha, né, amados? Ouvir as crianças exaltando o nome do Senhor. Cremos que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. E é por esta razão que nós estamos aqui, porque nós cremos que nós somos fruto do amor de Deus por cada um de nós. Eu quero ler com vocês uma meditação no celular que talvez vocês conseguem ler. Vamos ler Lucas capítulo 10. Lucas 10, do versículo 1, aliás, Lucas 19, eu estou aqui. Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Todos encontraram? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por tudo que recebemos de Ti. Obrigado pela Tua palavra, pelo entendimento que recebemos, por estarmos cultuando ao Senhor da forma em que nós estamos aqui, mas nós sabemos que tudo é para a Tua glória, Senhor, e que aquilo que nós vamos ofertar a Ti é de coração, é de verdade, que aquilo que já falamos, que aquilo que já ofertamos, louvamos, seja para a Tua glória. Por isso, meu Pai, que a Tua palavra, que a Tua presença esteja conosco, nos curando nesta noite, trazendo entendimento e sabedoria aos nossos corações. Que haja, Senhor, em nós um entendimento, uma restauração viva e gloriosa, para que nós possamos levar daqui nesse culto uma recordação, uma lembrança
porque o Senhor está presente. E a tua presença é tudo que nós buscamos. A tua presença é tudo que nós almejamos. A tua presença, Senhor, nos dá capacidade para ser curado do lado de dentro e também do lado de fora. Em tudo que nós almejamos, o Senhor é a nossa cura, a nossa restauração. Amém, queridos? Amados, nesta palavra eu quero falar com vocês sobre a grande virada na vida de alguém. Porque nós chegamos próximo do final do ano, as pessoas ficam contando com a passagem do ano como se algo novo fosse acontecer no próximo ano, quando na verdade no seu interior, no seu coração não mudou nada, continua sendo o mesmo homem, a mesma mulher. Porque a grande virada não acontece na passagem do ano. A grande virada acontece quando nós conhecemos Jesus. A grande virada da vida de alguém, da vida do ser humano, como aconteceu na minha vida, como aconteceu na sua vida, eu creio, que aconteceu naquele dia. E nós temos uma data específica quando essa virada aconteceu. Não é verdade? E nós vemos que nós fomos alcançados porque alguma coisa aconteceu em nossas vidas, porque nós acordamos de algo em que nós passamos anos adormecidos, olhando apenas para nós mesmos. Havia dentro de nós um orgulho que nos cegou de tal maneira que a gente não via mais quem nós éramos. Nós não tínhamos esse entendimento. Se a gente for ouvir o testemunho, o relato das nossas vidas, a maioria de nós diz assim: Deus me alcançou no fundo do poço. E é uma verdade, porque é só no fundo do poço que o homem consegue ouvir a voz de Deus. Enquanto não chega lá no fundo, parece que ele não tem ouvido para ouvir a Deus. Ele ainda consegue ouvir a si mesmo. Eu vou sair dessa situação. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou conseguir dar uma virada na minha vida. Mas esse ano agora vai acontecer. Vai nada. Se ele não mudou, se ele não recebeu do lado de dentro algo que o faz nascer de novo, algo que o faz mudar a mente, ele vai continuar sendo o mesmo velho. O ano pode ser novo, mas a vida continua a mesma. Por causa do orgulho do homem, ele não consegue ouvir a Deus. E esta é a questão em que nós vamos entender nesta noite. Jesus veio exatamente para quebrar isso. O orgulho e a humildade, todas as duas coisas foram geradas no céu. Todas as duas coisas. Mas que é isso, pastor? Isso é heresia. Não é. O diabo estava no céu com Deus. E ele quis ser igual a Deus. Se orgulhou lá. O orgulho nasceu espontaneamente na vida dele. Ele não foi tentado para isso. Ele simplesmente viu a posição do Senhor e quis ser igual ao Senhor. Mas também a humildade nasceu lá no céu. Deus quis ser um de nós. Embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Humilhou-se até a morte, em obediência a Deus, e morte de cruz. Diz Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante. Deus se humilhou. E só na humildade nós conseguimos encontrá-lo. Ninguém jamais encontrará o Senhor cheio de si mesmo. Jamais o homem conhecerá a Deus
enquanto ele não se esvaziar da sua mania de grandeza, de achar que ele pode resolver, de achar que sozinho ele consegue, ele não encontrará o Senhor. Somente quando ele entender isso. Então, todos nós, quando ouvimos a voz do Senhor, é porque a gente já não conseguia mais ouvir a nossa voz, a voz do orgulho, a voz da arrogância, a voz da mania de grandeza. Então, quando cessou a nossa voz, não que Deus não estava falando antes, Ele falou o tempo todo, mas a gente não ouvia. Eu ouvia a voz de Deus o tempo todo, Ele falava comigo o tempo todo, mas eu continuava no meu caminho de perdição, porque eu achava que sozinho eu daria conta de resolver os meus problemas. Mas quando não deu mais, quando realmente chegou o ponto, por que eu ouvi tão nítido a palavra do Senhor aquele dia no meu coração, dizendo para você, tem jeito para todo mundo que quiser, basta tão somente ouvir, basta tão somente quebrantar o coração, e você ouvirá o que Deus tem para te dizer. Então Jesus, Ele veio trazer esse encontro para cada um de nós. Mas antes de tudo, antes dele começar, a primeira coisa que Ele fez foi confrontar o orgulhoso. E quem é o pai do orgulho? Satanás. A primeira obra de Jesus foi no deserto, capítulo 4 de Mateus. No deserto, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. E em todas elas, o diabo foi humilhado. Mas ele não aprende com isso. Jesus confrontou o orgulho. A maneira como ele age, a maneira como ele atinge o ser humano, a maneira como ele faz guerra contra nós. Porque o prazer do diabo é ver que a gente tenta resolver as coisas por nós mesmos. É quando ele consegue olhar para nós e ver que a gente está lutando com a nossa própria força, tentando vencer com o nosso modo de vida, o nosso modo de ser. Ele ri de nós. Porque Jesus, na simplicidade e no amor, Ele nos leva para o entendimento de que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que exalta será humilhado. Simplesmente assim. Então qual é a melhor coisa? A melhor coisa que eu tenho a fazer é ser humilde e buscar ajuda quando eu precisar. E buscar ajuda de irmãos, de amigos. De Deus eu nem falo, porque de Deus é o tempo todo. Mas se Deus me indica um caminho, é por ali que eu tenho que ir sem orgulho. Eu tenho que ter a segurança de que Deus abriu um caminho para que eu possa passar, para que eu possa caminhar. A grande virada, irmãos, é ser humilde. A grande virada na vida de Ruth foi quando ela decidiu seguir Noemi, a sua sogra. Aquele dia em que ela falou: eu não vou te deixar, nada vai me fazer afastar de você, porque onde você pode passar a noite eu passo, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Esta é a segurança de quem tem a humildade para ouvir e para conhecer. Quando foi a virada na vida de Jacó? Quando ele é expulso de casa para morar com seus parentes, com seus tios. Ele não sabe o que lhe espera, mas naquela noite, tendo uma pedra como travesseiro, ele consegue ouvir a voz de Deus.
Ele tem um sonho que anjos sobem e descem, uma escada, e ele acorda do seu sonho e diz: Deus está nesse lugar. E eu não sabia. E ele se quebrantou inteirinho ali naquele lugar. E ele fez voto com Deus. Porque, quem sabe, até aquele momento ele estava muito cheio de si. Eu vou provar que eu vou vencer, eu vou provar que eu vou fazer isso, vou provar para eles que eu vou... Naquele momento ele recebeu um entendimento que Deus estava com ele. E que a humildade é tudo que nós precisamos ter. Então Jacó, ele seguiu esse caminho de entendimento e voltou realmente, mas não voltou orgulhoso não. Porque no caminho, quando ele está de volta, o anjo do Senhor o encontra. Antes dele encontrar o irmão dele, que ele está com medo de encontrar o irmão. Porque quem sabe ainda tinha um resquício de orgulho no coração dele. E o Senhor preparou um momento para tirar tudo. Foi uma luta a noite toda. De madrugada o sol está saindo e a luta está ferrenha. E ele então segura o anjo e diz: eu não vou te deixar se o Senhor não me abençoar. E naquele momento então ele foi abençoado com o quê? Com a simplicidade, com a humildade. Porque em seguida o irmão dele vinha vindo e ele se prostrou. Ele se prostrou diante do irmão 7 vezes. Antes de chegar até onde o irmão estava. O que é isso? Humildade. De não querer ser o maior. Mesmo sendo. É isso que nós precisamos entender, meus amados. Que Deus nos dê um caminho da liberdade. Para sermos livres. De todo esse pesadelo que o orgulho constrói. O orgulho ele separa. Porque o orgulhoso ele se sente maior. A palavra de Deus diz em Provérbios 16, o versículo 5 e também o versículo 18, que o orgulho precede a queda. Antes de cair, o orgulho, quando você vê alguém caído, não foi de repente. É porque antes ele se orgulhou. É porque antes ele se encheu de si mesmo. Então, é sempre assim. E agora para se levantar, tem que se humilhar. Porque Deus só levanta os humildes. Amém, queridos? Só os humildes são levantados. Lendo a história de Zaqueu para a gente entender, eu vejo em Zaqueu alguém que precisou de um trabalhar muito profundo. Um homem rico. Um homem com muitos amigos. Da alta sociedade. Que não precisava, talvez, de ninguém. Mas no coração dele vem um desejo de conhecer Jesus. No coração dele vem um desejo de saber quem é Jesus. E para isso, irmãos, para conhecer Jesus, para ver Jesus, tem que ser humilde. Ele disse: eu vou subir naquela árvore. Eu vou subir naquela figueira. Eu quero ver Ele. Mas quando o nosso coração tem esse desejo, já é um princípio de humildade. Já está abrindo um caminho para a humildade. E na verdade, quem queria vê-lo também era Jesus. Porque naquela árvore ele estava lá sobre as folhas, ele não estava sendo visto. Mas Jesus chegando debaixo da árvore, olha para cima. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha aí. O encontro de alguém que abriu um caminho. De alguém que abriu o coração para conhecer Jesus. E Jesus disse: hoje eu quero pousar na tua casa. E ele é levado então. E Jesus vai com ele para casa. E no caminho eles vão conversando. E ao chegar na casa, o coração de Zaqueu está derretido, está quebrantado, porque ele sabia da fama, ele sabia o que o povo pensava dele, do julgamento que estariam fazendo a respeito dele. E Zaqueu diz: Senhor, se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. E Jesus respondeu: hoje veio salvação a esta casa. Veio salvação a este lugar.
E Jesus disse mais, porque esse também é filho de Abraão. Irmãos, essa palavra de Jesus, ela é muito profunda, porque Jesus não está falando que ele é filho de Abraão pelo sangue de Abraão, tão somente, mas filho de Abraão pela fé. Porque é isso que nós somos também, nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos descendência de Abraão pela fé. Este também é filho de Abraão. Veio salvação nesta casa hoje. E é isso que nós precisamos compreender, queridos. Que quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós deixamos Ele ser Senhor da nossa vida, nós temos que andar humildemente diante dEle. Nós temos que quebrantar o nosso coração diariamente, porque o nosso coração é enganoso. Ele nos engana com uma falsa humildade, que Deus não reconhece, que o Espírito Santo não reconhece e não se move sobre ela. Porque o que Deus reconhece é a humildade de Cristo em nós. Nós precisamos receber dele o entendimento de que a humildade dele nos coloca na presença do Pai. Nós precisamos ouvir o que o Pai disse. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, escuta o que ele tem a dizer. E nós muitas vezes, queridos, estamos ouvindo muitas coisas, menos dando valor à palavra de Deus. Estamos prestando atenção em o que muitos dizem por aí, e ficamos até lisonjeados ou assustados muitas vezes. Mas o que nós precisamos continuar ouvindo, para que a grande virada continue acontecendo todo dia em nossas vidas, é o Senhor. Nós precisamos ouvir a Deus, a Ele, somente a Ele é que nós devemos prestar culto e adoração, e não a homens. Tem muita gente adorando homens, tem muita gente envolvida, amados, sabe, prostrado diante de homens, mas nós devemos nos prostrar somente diante do nosso Pai, diante do nosso Deus, diante do nosso Criador. É dele, a grande virada é Ele que faz acontecer em nossas vidas todo dia. É Ele quem nos dá alegria, é Ele quem nos dá a paz. A segurança está nele. Queremos uma grande virada diariamente? Sim. Então vamos prostrar diante dele. Vamos ser humildes diante dele. Vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Porque o que ele tem para nos dizer é sobre a nossa estatura de crescimento semelhante a ele. Ele quer que o nosso crescimento acompanhe a ele. E que nós sejamos como ele é. Humildes. Vivendo humildemente na presença de Deus, ouvindo a sua voz, ouvindo os seus conselhos, sendo cada dia mais fortalecidos pelo seu amor. Zaqueu venceu, porque mesmo numa posição parece que contrária, ele passou por cima de tudo e encontrou a humildade de Jesus, que o abraçou e a casa dele foi restaurada. É assim que nós devemos viver diariamente, amados, se nós queremos viver a vitória de Cristo. Esse é um entendimento que nós precisamos ter todos os dias. Amém, queridos? Amém? Como Zaqueu. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. A tua palavra é viva e gloriosa, mais eficaz que espada de 2 gumes. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Jesus. Amém. Irmãos amados, que Jesus abençoe a tua vida, abençoe o teu lar, abençoa esta semana, que seja uma semana de muita bênção, de muita vitória. Mas quarta-feira estaremos aqui de volta em nome de Jesus, adorando ao Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor. Glória a Deus.